Bom dia, semeadores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que o fim de semana tenha sido tranquilo, você tenha conseguido descansar e agora nessa nova semana você está aí cheio de gás para sua semana ser positiva. E para te dar uma ajudinha, hoje a gente vai falar sobre você, é isso mesmo. A gente tem a mania de falar sobre os outros, hoje a gente vai falar um pouquinho da gente mesmo, depois da vinheta. É muito importante a gente se conhecer para poder a gente ter uma atitude mental que seja positiva, porque a positividade não depende sempre de fatores externos, ela depende muito da gente mesmo, da nossa atitude mental, do que a gente pensa sobre a gente mesmo, porque é muito fácil a gente tecer opinião, né, sobre outras pessoas. E elas fazem isso sobre a gente também. Isso daí é normal do ser humano. Mas é muito importante você saber se conhecer, você saber se descrever, para você ver que se aquela descrição que você tem de você mesmo, aquela visão que você tem de você mesmo, tá de acordo com o que as outras pessoas veem. É claro que você não deve ficar ali, como se diz, escravo da opinião da outra pessoa, de outras pessoas. Mas você saber qual é a sua reputação, vamos chamar assim, o que as pessoas falam sobre você, é importante, pode ser um fator para você incluir aí na sua autoanálise, para você saber se você é uma pessoa positiva que inspira coisas positivas nos outros ou não. Então, saber se descrever, saber exatamente quais são os seus pontos fortes e os pontos mais fracos, é importante não só, por exemplo, quando você precisa se preparar para uma entrevista de emprego. Ali você já mentalmente se prepara, não, se me perguntar como você é, aí eu já vou falar assim, assim, você se prepara mentalmente para aquela entrevista de emprego. Mas nas nossas relações do dia a dia, é muito importante a gente também saber, né, quais são os nossos pontos de força e os nossos pontos menos fortes, vamos chamar assim para ser positivo. E isso porque isso pode impactar em modo negativo ou positivo nas nossas relações. Então, é o modo que a gente se apresenta. Então, por isso que é importante a gente fazer essa autoanálise, uma autoanálise honesta, para saber. Um ponto que pode ser muito importante, que pode nos ajudar a entender como as pessoas, qual a reputação que a gente tem na comunidade que a gente vive, no nosso local de trabalho, como as outras pessoas nos veem. É da mesma maneira que a gente se vê? Então, não é que a opinião dos outros deve prevalecer na sua vida, não é isso, porque eu pessoalmente sou uma dessas, né? Eu me autoanaliso muito, mas a opinião dos outros, para mim, conta até certo ponto. E para você também deve ser assim. Porém, é importante você saber qual é a reputação que você tem. As pessoas te veem como uma pessoa positiva, uma pessoa que vale a pena estar perto, uma pessoa que sempre se esforça de ver o copo meio cheio e não meio vazio. Então é muito importante você fazer essa autoanálise, né? Porque o modo que você se apresenta influi na sua vida, influi nas suas relações, influi no seu trabalho, influi no seu dia a dia. Às vezes a gente encontra na segunda-feira pessoas que parecem chupar limão já cedinho, né? Já acorda de mau humor e tal. Mas muitas vezes isso acontece porque a pessoa não se autoanalisa. O que está errado? Porque é impossível, gente, que segunda-feira de manhã você ainda não fez nada, está indo para o trabalho e você já está de mau humor. Então você precisa fazer uma autoanálise sincera aí e ver no que você precisa mudar. Então, para ajudar a gente a fazer a autoanálise, a gente pode desenvolver a habilidade de ouvir. Que o ser humano, ele fala mais, tem a tendência, né, de falar mais do que o que ouve. Só que, como diz o outro, a gente tem duas orelhas e uma boca. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que a gente precisa ouvir mais do que falar. O que isso significa? Isso significa que ao invés de você falar sempre de você mesmo, nas suas relações, é importante você ouvir. É importante você fazer perguntas, né? Para você, inclusive, entender melhor a outra pessoa
e ver o ponto de força daquela pessoa para a gente ter uma melhor relação com ela. Porque às vezes a gente vê a pessoa com defeito dela, mas a gente também tem defeito, né? E aí a gente deixa de ver o ponto de força. Mas a gente só pode ver se a gente conhecer, a gente falar, dar uma chance de conhecer a pessoa. A mesma maneira é deixar os outros conhecerem a gente, né? De verdade. A gente fez aquela autoanálise, viu os pontos de força nossos, viu os pontos que a gente precisa melhorar. Aí a gente vai começar a trabalhar para melhorar aquilo, para a gente ser mais positivos para a gente mesmo, para a nossa vida pessoal e para os outros. Mas aí é importante a gente ouvir o que os outros têm a dizer também, porque isso vai ajudar, inclusive, a você ter relações mais positivas. Então, em resumo, semeadores, para a gente ter positividade na segunda-feira, é importante a gente fazer uma autoavaliação, a gente saber descrever a gente mesmo e assim a gente ver os nossos pontos de força e trabalhar nos pontos que a gente precisa que se tornem mais fortes para nosso dia a dia ser mais tranquilo. E isso começa no primeiro dia útil da semana, na segunda-feira. É um ótimo dia para começar. Então, esse foi o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo ajude você a se autoanalisar, para você aprender a se descrever em modo honesto, um modo sincero, para assim você se tornar uma pessoa mais positiva para você mesmo e para quem está à sua volta. Um beijo, a gente se vê na quarta-feira com o Alimento e Movimento. Te espero. Tchau.